Você já se perguntou por que é tão difícil concluir o que a gente se propõe a fazer? Você já decidiu a fazer algo novo e simplesmente não teve persistência e determinação para ir até o final? Saiba que isso não é algo incomum. Muitos de nós já passamos ou estamos vivendo momentos assim. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu em Romanos 7, dizendo: "Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Eu quero fazer o bem, mas o mal está junto de mim. No meu íntimo tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado." A Bíblia revela a profunda luta interior que o apóstolo Paulo enfrentava, algo com o qual muitos de nós podem se identificar. Mesmo desejando fazer o bem e tendo prazer na lei de Deus em seu coração, ele reconhece a presença do pecado que não o deixa fazer o que sabe que deveria ser feito. Essa passagem bíblica destaca o conflito entre o desejo de viver em retidão e a fraqueza humana, que constantemente tenta nos afastar desse objetivo. Paulo expressa uma angústia genuína no versículo 24, chamando a si mesmo de miserável e perguntando quem pode libertá-lo desse ciclo de fracasso e morte espiritual. Esse lamento prepara o terreno para a maravilhosa resposta que ele dá em Romanos 8, onde declara que a libertação vem através de Jesus Cristo, que nos salva dessa condição e nos capacita a viver pela graça e no poder do Espírito Santo. Assim como Paulo, muitas vezes, nos deparamos com obstáculos que testam nossa determinação e fé. A jornada para alcançar nossos objetivos pode parecer longa e desafiadora, e a pressão para persistir pode ser esmagadora. No vídeo de hoje, Joyce Meyer nos oferece uma reflexão poderosa sobre como encontrar a força para perseverar com Deus, mesmo quando a conclusão parece distante. Descubra como a fé e a confiança em Deus podem transformar a dificuldade em oportunidade, e como manter o foco no propósito divino pode nos guiar até o final. Ao longo do vídeo, vamos explorar como superar esses desafios com a ajuda de Deus e encontrar motivação para não desistir. Fique conosco até o final para receber as bênçãos da palavra de Deus. Agora, vamos ouvir a Joyce. E assim ouço o que Paulo disse em Romanos 7:21. Assim eu encontro esta lei, uma regra de ação do meu ser, de que quando eu quero fazer o que é certo e bom, o mal está sempre presente em mim e eu estou sujeito às suas demandas insistentes. Então, em outras palavras, sempre que eu quiser fazer o bem, então eu posso esperar que a oposição está a caminho. Só porque decidimos fazer algo de bom, isso não significa que o inimigo vai estender o tapete vermelho e dizer: "Ó, querido, deixe-me ajudá-lo." Eu não me entendo. O que eu quero fazer eu não faço, a coisa que eu não quero fazer é o que eu sempre acabo fazendo. Qual é o meu problema? O que há de errado comigo? Por que alguém faria o que não quer fazer? E se você conhece essas escrituras, você pensa: "Cara, eu consigo me identificar, eu entendo." Sabe, você se deita na cama pela manhã e faz seus planos para a santidade naquele dia e funciona até você colocar os pés no chão e depois tudo acaba. E então, sabe, e pode ser realmente frustrante quando você realmente quer fazer o bem, sabe? E de alguma forma você simplesmente não consegue. Alguém aqui está se identificando com isso? Certo. Eu vou levantar aqui uma questão. Quantas peças de equipamentos de exercício você possui? Que você usou 2 semanas. E agora está jogado em sua casa. Quantos de vocês têm uma matrícula numa academia? Mas você nunca foi lá? Você sabe o que dizem? Conheço um homem que tem uma academia, ele diz para mim que 60% daquelas pessoas que pagam mensalmente nunca aparecem. 60%. Por quê? Algo sempre entra no caminho. Sempre que você quiser fazer o bem, eu vou colocar desta forma: toda vez que você estiver fazendo qualquer coisa que ajude você a progredir, o diabo, ele odeia o progresso. Seja no estudo bíblico, algo para melhorar seu casamento,
Qualquer coisa que possa ajudá-lo a tornar uma pessoa melhor. Pode ser numa decisão de doar mais. Se você tomar a decisão de dizimar, você pode também calcular despesas extras. Você diz, por que fazer isso então? Porque se você conseguir ser consistente e passar por esse pequeno período de tempo, então você entrará num incrível nível de não só você ser uma bênção para outras pessoas, mas ser abençoado em troca. Mas deixa eu te dizer, quando nós fazemos um compromisso, é como se o diabo estivesse dizendo, bem, vamos ver se você realmente fala sério. Que tal uma dieta? Pergunto-me quantas dietas apenas nesta sala as pessoas começaram que duraram até você ficar com fome? Você sabe o quanto é fácil entrar numa dieta no domingo à noite após o jantar? Ou exercício, ou, sabe, seja lá qual for o caso, que tal se comprometer com... Eu vou passar tempo com Deus todas as manhãs antes de sair de casa. Bem, o diabo não se importa quando você começa alguma coisa. Mas ele odeia quando alguém termina, sabia? Na verdade, eu não acho que haja muitas pessoas que realmente terminam o que eu chamaria de destino de Deus para a vida delas. Que elas cumprem plenamente seu propósito e realmente, totalmente são o que Deus quer que elas sejam. Porque, veja, nós vivemos na era das distrações e tem tantas coisas para distrair-nos e chamar a nossa atenção, e hoje em dia mais do que nunca, sabe? Mas eu acho que ouvir isso hoje vai ajudá-lo a perceber que isso tudo é artimanha de Satanás para evitar que você seja a pessoa que Deus quer que você seja e tenha aquilo que Deus quer que você tenha. Quantos de vocês acham que é hora de não apenas começarmos as coisas, mas terminarmos? Tudo bem. Então, 1 Coríntios 16, 9. Pois uma ampla porta de oportunidade de serviço efetivo foi aberta para mim, uma grande e promissora porta, e com ela muitos adversários. Eu amo essa escritura. Paulo disse, ok, eu tenho mais uma oportunidade de fazer o bem, mas com isso eu também tenho muita oposição. Eu tenho muitas coisas vindo contra mim. E sabe, Satanás pode vir contra a sua mente, ele pode vir contra o seu corpo físico, ele pode fazer algo para deixar você chateado e perturbado, e então você tira sua mente do seu compromisso. E sabe, as maneiras de Satanás nos distrair são ilimitadas. E quer saber, nós temos a sabedoria de Deus e é tempo de nós nos acordarmos. Obrigada, vou conversar com alguém que está me ouvindo aqui, ó. É tempo de nós nos acordarmos e começarmos realmente a fazer o que Deus quer que nós façamos. Amém? Tudo bem. Está pronto? 1 Pedro 4, verso 12. Amados, não fiquem surpresos ou perplexos com o fogo ardente que está ocorrendo para testar sua qualidade. Como se algo incomum, estranho e diferente para vocês e sua posição estivesse acontecendo com vocês. Porque nós ficamos tão surpresos quando surge a oposição. Bem, eu simplesmente não entendo por que isso está acontecendo. O diabo está dizendo, você realmente fala sério? O quanto você está sendo sincero a respeito disso? Às vezes o inimigo vem atrás de você apenas e simplesmente porque você está tentando aprender a palavra. Por nenhum outro motivo. Você não precisa ficar se perguntando por que isso está acontecendo comigo. Você está tentando fazer o certo. Está tentando fazer algo de bom. E o diabo realmente odeia o seu progresso. Então ele vai de todo jeito tentar garantir que você se esqueça mais rápido do que você recebeu.
Satanás trabalha para nos distrair, causando preocupações, angústias, problemas, perseguições, ou nos tentando com desejos mundanos, ou simplesmente a mesma idílica desculpa da qual nós temos que nos livrar. Bem, é tão difícil. Bem, sabe, exercitar é tão difícil. Eu tentei, fiquei tão dolorida. Quer saber? Nós precisamos parar de querer coisas pelas quais não estamos dispostos a pagar o preço. Oh, agora alguém está pensando, eu não posso evitar, eu não sou disciplinado. Sim, você é. Sim, você é. Você pode não usar a disciplina que você tem, mas o autocontrole e a disciplina são frutos do Espírito que Deus colocou aí dentro de você como um crente nascido de novo. Está em você. Agora, obviamente, você pode ser indisciplinado em tudo que quiser e isso não significa que você não vai para o céu, mas se você quiser ter vitória em sua vida, então nós precisamos fazer mais do que apenas olhar para essas coisas. Nós precisamos começar a colocar um pouco de esforço. E sabe, é realmente engraçado tentar falar com as pessoas sobre fazer esforço, é meio que... Tudo bem, mas o fato é que nós precisamos saber quais são as prioridades e nós precisamos ficar firmemente com elas acima de tudo, gente. Você pode ter uma ideia de algo que você quer fazer, pode ter um desejo sincero, mas isso precisa tornar-se um hábito. E a única maneira de você formar um hábito é fazendo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E quanto ao tempo com Deus, estudo bíblico, tempo de oração. Lucas capítulo 10, verso 38. Maria e Marta. Enquanto eles estavam a caminho, ocorreu que Jesus entrou em uma determinada aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu e o acolheu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria que sentou-se aos pés do Senhor e ouviu seus ensinamentos. Mas Marta estava muito ocupada e atarefada e estava distraída com muito serviço e ela veio até ele e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga para ela ajudar-me e dar-me uma mão e fazer a sua parte junto comigo. Agora, é interessante como as pessoas que estão trabalhando ficam bravas com as que estão descansando. Você tem que se levantar e fazer alguma coisa. Ok, agora, quer saber se você tivesse perguntado a Marta o que ela achava ser mais importante? Sentar-se e ouvir Jesus ou limpar a casa dela? Ela diria, bom, sem dúvidas ouvir Jesus. Então ela sabia o que era importante, mas ela não fez aquilo que era mais importante. Ela deixou que os detalhes da visita de Jesus à sua casa distraíssem a ela da prioridade de realmente desfrutar e aproveitar da presença dele lá. E eu me pergunto quantas vezes em nossas vidas nós nos programamos para estudar a palavra diariamente, para pegar talvez 30 minutos todos os dias para passar tempo com Deus, e ainda assim nós não conseguimos ignorar os barulhos e os toques do telefone ou do computador e tantas outras coisas que surgem, que nós pensamos que precisamos fazer. É muito difícil quando você está indo para aquela parte da casa para estudar e passar pela casa sem se distrair com alguma coisa que você acha que precisa, que tem que fazer. Mas antes, o que acontece é que você deve buscá-lo em primeiro. E então Deus dará a você uma energia sobrenatural para fazer o restante das coisas. Jesus disse a Marta, você está totalmente ansiosa e muito ocupada com coisas que não são tão importantes. Sabe, o que nós focamos é o que se desenvolve em nossas vidas. Amém? No que nos concentramos é o que se desenvolve em nossa vida. Hebreus 12, 2 e 3 são tão bons.
afastando-nos de tudo que nos distrai de Jesus, o qual é o autor e o consumador da nossa fé. Levando-a à maturidade e à perfeição, ele, pela alegria de obter o prêmio que lhe foi apresentado, vamos, seja lá o que for que Deus queira que você faça, não importa o quanto seja difícil, há um prêmio ligado a isso. Há uma recompensa, há uma vitória do outro lado. Mas veja, pela alegria de obter o prêmio que lhe foi apresentado, ele suportou a cruz, desprezando e ignorando a vergonha, e agora está assentado à direita de Deus. Pensem bem naquele que sofreu dos pecadores tão dolorosa o quê? Oposição e amarga hostilidade. Sabe, mesmo que Jesus tenha morrido pelos nossos pecados, o que ele teve que passar para nos libertar é absolutamente incompreensível. A oposição, a dor, a hostilidade, até mesmo todas as coisas pelas quais ele passou antes de chegar até a cruz. As pessoas que estavam contra ele, todas as coisas que aconteceram. Mas quer saber? Jesus sofreu uma dura oposição, mas ele terminou a sua corrida. E porque ele terminou, nós estamos aqui hoje, libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Quero lhe pedir para terminar a sua corrida. Não importa que seja algo como você decidiu há 2 meses limpar o armário e você ainda está com parte do material que tentou descartar jogado lá no chão. Vamos, você está aí? Sabe, vamos terminar algumas coisas. Nunca é tarde demais para voltar e começar de novo. Vamos lá. Mas o fato é que não importa se você tiver que começar 30 vezes, continue começando até que o diabo finalmente entenda que você não vai desistir, que você vai ser a pessoa que Deus quer que você seja. Amém? Porque veja, muitas vezes quando você tentou algo algumas vezes e não conseguiu, o diabo vem e diz, bem, é inútil tentar. Muitas pessoas me disseram que quando estão em dietas, que elas vão bem por 2 semanas e então chegam em um dia da semana e elas comem 3 pedaços de bolo. Então elas dizem, eu vou esquecer essa dieta, eu vou comer tudo o que eu quiser. Meu Deus, quão tolo isto é! Cara, se você comeu 3 pedaços de bolo ontem, levante-se e comece novamente hoje. E sabe, comer esses 3 pedaços de bolo não irá desfazer tudo que você fez em 2 semanas. Basta começar de novo. Faça com que o diabo compreenda que você não vai parar e não vai desistir de nada. E a única maneira de podermos ir de onde estamos para onde nós queremos estar é perceber que vai ser uma jornada e que às vezes vamos querer desistir, mas nunca podemos. Isso não é bom, nós não podemos desistir jamais. E eu sempre tento dizer às pessoas que há um começo e estamos indo para o fim, mas sempre haverá o meio. E é a parte do meio que fica um pouco desafiadora às vezes. Agora, isso intriga-me ou interessa-me que de todas as pessoas do mundo que foram feridas, algumas muito gravemente, algumas ficam bem, elas vão e superam as coisas do passado, e elas continuam, e elas realmente fazem grandes coisas. Em suas vidas, elas têm vidas felizes. E depois há outras pessoas que ficam para sempre, por toda a sua vida, em recuperação. Elas nunca conseguem superar. Eu tive um irmão assim, e na verdade eu fui, se você quiser comparar o maltrato, eu fui maltratada muito mais do que ele foi, sabe? Mas eu consegui, por meio da graça de Deus. Eu não sei como explicar essa coisa incrível que existe em nós, que nos ajuda a prosseguir e avançar e superar todas essas coisas. Ele não conseguiu. E sua vida acabou quando ele ainda era jovem. Foi muito triste, até mesmo nos tempos em que ele esteve aqui. E ao pedir a Deus para me mostrar o que é essa coisa nas pessoas, eu realmente acredito que isso é esse fator de determinação, de que você simplesmente não vai desistir nunca.
Eu não acho que Deus mostre favoritismo. Não acho que exista uma situação em que, bem, aqui estão 10 pessoas que foram feridas, eu vou curar 5 delas e as outras 5 terão que viver com esse problema a vida inteira. Há uma parte disso que só Deus pode fazer, mas há uma parte disso que só nós podemos fazer. E uma grande parte de ficar bem depois de qualquer tipo de tragédia em sua vida, ou seja, lá o que for, pode ser algo que foi feito para você, pode ser algo que você fez que tem dificuldade em superar, mas o que quer que seja, a Bíblia diz que se você permanecer na palavra de Deus, você conhecerá a verdade, e a verdade o libertará. E posso te garantir que enfrentar a verdade é uma coisa muito dolorosa, especialmente se a verdade que você precisa ouvir é algo que vai fazer com que você tenha que assumir a responsabilidade pela forma como as coisas estão em sua vida agora. Sabe, é fácil jogar a culpa de todo o nosso mau comportamento em algo que nos aconteceu no passado. Mas o que Deus colocou no meu coração e o que eu gosto de compartilhar com as pessoas é que o que aconteceu comigo foi uma razão para eu ser do jeito que eu era. Mas eu não podia deixar isso se tornar uma desculpa para ficar assim. Isso é o que muitas vezes as pessoas fazem, sempre. Por quê? Mas Jesus diz que se algum homem estiver nele, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Pensemos nisso, as coisas antigas passaram. Então, se você está assistindo em casa ou em seu tablet ou computador ou o que quer que seja, e você está pensando, bem sabe, não há esperança para mim, isso simplesmente não é verdade, porque se você recebe Cristo como seu Salvador, então agora você tem um novo começo, e não só isso, a sua misericórdia é nova a cada dia. E eu quero que você tenha isso em mente. Deus nunca vai desistir de você se você nunca desistir dele. Agora, eu escrevi mais de 100 livros e eu não os escrevo apenas porque estou procurando algo para fazer, eu os escrevo porque eu acredito que os livros são muito valiosos. Muitos dos livros que mais me ajudaram foram escritos por pessoas que morreram há mais de 100 anos. E assim, eu espero que toda essa palavra que eu deixei nesses livros ajude as pessoas muito tempo depois de eu ter ido embora. E então, hoje eu vou fazer alguns ensinamentos sobre este livro, Nunca Desista. E é um livro que eu escrevi, sabe, há muitos anos atrás, mas a palavra nunca envelhece. E então, um dos seus capítulos diz, nunca diga não tem jeito. Agora, essa é uma das coisas que o inimigo coloca na nossa cabeça o tempo todo. Isso não tem jeito. Isso não tem jeito. Não tem jeito de você superar isso. Não tem jeito de você mudar. Ou nós olhamos para outras pessoas em nossa vida que talvez estejam nos causando problemas e nós pensamos, bem, não tem jeito de você mudar. E é muito fácil desistir se você acha que não tem nenhuma maneira de sair dessa situação. E então, por favor, lembre-se. Se você estiver fazendo anotações, pode escrever isso. Se você estiver passando por algo realmente desafiador agora mesmo, lembre-se, isso também vai passar. Uma das coisas que o inimigo quer que pensemos é que a maneira como nós somos agora é a maneira como nós seremos para sempre. Isso nunca vai desaparecer, isso nunca vai mudar. Sabe, nós temos muitas garotas aqui hoje no estúdio de um dos ministérios que nós apoiamos, que é uma casa que faz muitas coisas maravilhosas para ajudar meninas que foram abusadas e feridas no passado a superar. E então, sabe, tenho certeza de que às vezes você pode pensar, nunca vou sair daqui, sabe? E esta será a minha existência para sempre, mas quer saber? Você vai se formar, você vai sair, você terá um emprego, você ainda terá muitas decisões a tomar, mas todas as coisas na vida estão sempre mudando. O único que nunca muda é Deus. E isso é bom. Nós sempre estaremos crescendo espiritualmente. Nós nunca ficaremos num beco sem saída enquanto tivermos um relacionamento com Deus. Há sempre um novo lugar para se alcançar e um novo lugar para ir. Deus, ele nunca fica sem novas ideias. E boas ideias. E nós precisamos acreditar que existe sempre um novo caminho. João 14,6 diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por e através de mim. Então, Jesus não nos fornece um caminho. Ele é o caminho. Então, não acredite nessas mentiras. Não tem jeito mesmo. Ou a mentira que diz isso nunca vai mudar, isso nunca vai mudar.
Quantos de vocês ouviram essas duas mentiras muitas vezes? Sabe, isso nunca vai mudar. Isso não tem jeito, isso é, sabe? Bem, o inimigo está apenas tentando fazer você desistir. Existe um preço a pagar pelo sucesso em qualquer área da sua vida. E o preço que nós pagamos realmente é o fato de ficar com algo quando é difícil e ficar com alguma coisa quando nos parece que isso não está nos fazendo nenhum bem realmente. Quando você pensa sobre a mudança de um ser humano, eu olho para trás e penso em minha própria vida e, oh meu Deus, se você soubesse todos os problemas que eu tive na minha personalidade, no meu temperamento, quando eu comecei até mesmo a tentar andar com Deus, quero dizer, todo tipo de disfunção que alguém pudesse ter, eu tinha. Quero dizer, na verdade, minha mente estava desarrumada, minhas emoções estavam destruídas. Agora, olhando para mim, eu pude manter um bom trabalho, eu tinha uma família, você não pensaria olhando para mim que eu tinha tantos problemas? Mas, cara, se você conhecesse a mim, não demoraria muito e você começaria a pensar qual é o seu problema. Lembro-me quando Dave e eu estávamos casados há cerca de 3 semanas, nós só tivemos 5 encontros, nos casamos, eu sempre digo que foi bom a gente ter se casado antes dele descobrir muitas coisas. E assim, depois de 3 semanas, ele me olhou um dia, eu me lembro, ainda morávamos num pequeno apartamento, e ele disse, o que é de errado com você? Bem, veja, eu pensava que havia algo errado com todos os outros, não comigo. Eu não percebia que eu tinha um problema. E então, parte desse preço que você paga é perceber que tudo leva mais tempo do que você pensa que vai levar. Todas as coisas levam muito mais tempo do que você pensa. Quero dizer, depois de eu ter pensado que estava tentando seriamente mudar por 5 anos, sabe, eu me lembro de pensar, eu não mudei nada. Sim, eu mudei, mas havia tantas outras coisas ainda que precisavam ser feitas. Eu senti que eu não tinha mudado nada. E então uma das coisas que eu encorajo qualquer um a fazer, em qualquer tipo de jornada, se você está tentando atingir um objetivo, não é apenas ver o quão longe você ainda tem que ir. Comemore cada pequeno e íntimo sucesso que você tiver. Eu acho que nós não comemoramos o bastante em nossa vida. E a maioria das pessoas se concentra no que não é, em vez de no que é. E a maioria das pessoas se concentram mais no que não tem do que no que elas têm. E, meu Deus, cada um de vocês, eu posso garantir que se você tem andado com Deus há 1 ano, apenas 1 ano, ou vamos dizer 6 meses, se você realmente estiver falando sério sobre deixar Deus trabalhar na sua vida, você teve mudanças. Você pode não ter mudado à medida em que deseja, mas definitivamente você mudou. Então, quando nós olhamos as coisas que nos aconteceram, isso nos dá esperança para as coisas que podem acontecer no futuro. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem meio suficiente para terminá-la? Caso contrário, quando colocar o alicerce e não conseguir completar a torre, todos que a virem começaram a zombar e rir dele, dizendo este homem começou a construir e não foi capaz ou não foi digno de terminar. Então, uma das coisas que eu gosto de ensinar às pessoas é que desde o começo, quando você começa algo, e não é querendo ser negativa aqui, você precisa pensar, ok, isso vai demorar mais do que eu penso que vai? Será mais difícil do que eu estou pensando? E o que eu terei que pagar ou investir para chegar a esse objetivo? Será que vai ser mais do que eu acho que vai ser? Veja, quando temos esse pensamento perfeccionista, não somos realistas. Quero dizer, quantos de vocês realmente têm mesmo um dia inteiro em sua vida que é exatamente do jeito que você queria que fosse quando saiu da cama? A maioria de nós já teve alguns desapontamentos nesta manhã. Sei lá, sabe, talvez você quisesse caminhar, levantou-se e estava chovendo. Ou, sabe, pode ser um monte de coisas diferentes. E assim, nós precisamos ser realistas sobre a vida e perceber que o diabo está vivo e bem aqui no planeta Terra. E a qualquer momento que você tenta fazer qualquer tipo de progresso, nunca se esqueça disso. Sempre que você tentar fazer qualquer tipo de progresso, o inimigo vai vir contra você e tentar pará-lo. Paulo disse, uma ampla porta de oportunidade se abriu para mim, com ela muitos adversários. Agora, outro capítulo deste livro trata-se de não desistir de si mesmo. E, cara, esse é muito importante. Sabe como você se sente sobre você? O tipo de relacionamento que você tem consigo mesmo afeta todos os outros relacionamentos em sua vida.
E eu conheço muitos de vocês, especialmente se você sofreu com muita rejeição ou com muito abuso, sabe? Nos estágios iniciais da nossa vida, o modo como nos sentimos sobre nós, nosso valor e mérito, estão muito relacionados com a forma como os nossos pais nos trataram, ou como as pessoas em nossas vidas nos trataram. E então, se eles não nos trataram bem, é muito fácil começar na vida com esse pensamento: tem alguma coisa errada comigo? Mas você deve ter em mente que quando você entra em recuperação e entra num relacionamento com Cristo, que tudo isso é coisa do passado. Então você tem que aprender a pensar sobre si mesmo do jeito que Deus pensa sobre você. E tem que aprender a se ver como Deus vê você. E eu sei que isso é difícil porque temos maus hábitos mentais e coisas que nós precisamos quebrar. Mas eu tive tanta dificuldade ao tentar amar as pessoas. E eu estava na igreja, eu estava ouvindo mensagens sobre o amor e amar as pessoas, e eu queria amar as pessoas e eu simplesmente não entendi o que estava errado comigo. E foi um ótimo dia para mim quando Deus finalmente falou ao meu coração. Tenho certeza de que Ele tentou falar comigo antes, mas eu não ouvi. E Ele disse: você nunca conseguirá amar ninguém até amar a si mesmo. Veja, eu não me amava. E então, se você está em casa assistindo, ou você está aqui neste pequeno estúdio assistindo, você precisa pensar no relacionamento que você tem consigo mesmo. Se você está com raiva de si, é provável que você acabe ficando com raiva de alguém hoje. O que há em nós vai acabar saindo de nós. Sabe, eu parecia bem do lado de fora, mas dentro de mim estava uma bagunça. E assim, porque eu estava uma bagunça no interior, isso acabava se espalhando e saindo da minha vida. Então, nunca desista de si mesmo. Recuse-se a viver com medo. A única maneira de você superar o medo é enfrentando o medo. O medo, ele é algo que sempre existirá enquanto estivermos aqui. Ainda tem diferentes medos vindo contra mim? Não existe uma pessoa, sabe, ouvindo hoje ou assistindo, que não tenha medo vindo contra ela de alguma forma. Ele pode vir de uma forma maior ou menor, mas temos que aprender a enfrentá-lo, porque a coragem é um movimento para frente na presença do medo. Coragem não é ausência de medo, mas é fazer com medo. Deus disse: não tenha medo, eu sou contigo. Nós precisamos ter mais do espírito de intrepidez, tipo: eu posso fazer isso. Eu posso fazer todas as coisas em Cristo, que é a minha força. Não há nada que eu não possa fazer se Deus estiver do meu lado. Agora, sabe, todos queremos ter um testemunho. Eu tenho um excelente testemunho agora. Mas, sabe, a palavra testemunho começa com teste. Então, adivinhe, você nunca terá um testemunho sem passar pelo teste em algum lugar ao longo do caminho. E a Bíblia nos ensina muito a respeito disso, sabe? Tiago 1, 2 e 3. Considerem motivo de alegria, meus irmãos, sempre que se envolverem ou enfrentarem provações de qualquer tipo, ou passarem por várias tentações. Tenham a certeza e compreendam que a provação e a prova de sua fé produzem resistência e perseverança e paciência. Bem, eu sempre digo que antes delas me trazerem paciência, resistência e perseverança, minhas provações trouxeram muitas outras coisas para mim que não foram tão bonitas. E para ser honesta, muitas vezes é por isso que as coisas são permitidas em nossas vidas ou não somos libertos tão rápido como gostaríamos, porque qualquer um pode se comportar bem quando tudo está indo bem. Qualquer um. Sabe, pessoas do mundo podem fazer isso. Não precisa ter um relacionamento com Deus para fazer isso. Mas Deus quer que cheguemos ao ponto em que acreditamos tanto em Sua palavra, que mesmo tendo circunstâncias dolorosas ou coisas decepcionantes acontecendo, nós ainda assim vamos voltar para a palavra e dizer: é assim que eu me sinto, mas não viverei como eu me sinto, mas sim de acordo com o que eu acredito. E finalmente, eu amo esta escritura do profeta Isaías 41, que diz: Deus irá endurecê-lo para as dificuldades. Eu amo isso. Sabe, muitas coisas que talvez o estejam aborrecendo agora mesmo, como algumas de vocês, garotas do Mercy Home, que ainda são jovens, algumas das coisas que o aborrecem agora e talvez o estejam deixando totalmente desequilibrado, as mesmas coisas foram usadas para comigo, mas agora não me aborrecem mais. E você vai chegar ao ponto em que todas essas coisas que deixam você totalmente nervado agora, elas nem sequer vão incomodar você, você mal vai notá-las. E a única maneira de chegar a isso é passando por coisas, por desafios, aprendendo a passar pelo teste, pois no final de tudo,
Você poderá se sentar e compartilhar com alguém esse ótimo testemunho que você tem. Mas você nunca terá esse testemunho se você não passar por alguns testes. 1 Pedro 4,12. Amados, não se surpreendam ou fiquem perplexos com a provação ardente que está ocorrendo para os provar? Como se algo incomum e estranho para vocês e sua posição estivesse lhes acontecendo? Bem, quais são alguns dos testes que devemos fazer para passar? Vamos apenas colocar um pouco de praticidade hoje aqui. Que tal o teste do perdão? Você já precisou perdoar alguém? Talvez haja alguém do seu passado que você precisa perdoar. Talvez haja alguém esta manhã que você precisa perdoar. E sabe, isso é um teste. E não perdoamos porque sentimos vontade, fazemos em obediência a Deus. Nós fazemos isso porque Ele nos perdoa de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes no relacionamento com as pessoas nós pensamos, tudo bem perdoar, mas com certeza você não espera que eu continue perdoando pela mesma coisa de novo e de novo? Mas então precisamos voltar e nos lembrar que Deus nos perdoa pela mesma coisa de novo, de novo, de novo, de novo. Eu quero que você se lembre disso. Jesus nunca pedirá que faça nada que Ele mesmo não tenha feito primeiro, quando esteve aqui. Ele nunca pedirá que você passe por qualquer coisa que Ele não tenha passado primeiro e obtido a vitória. E sobre eu chamo isso de teste do beijo de Judas, onde alguém que você confia, alguém com quem você acha que pode contar, acaba sendo aquele que vem contra você e engana você. Eu não acredito que haja algo pior do que ser traído por uma pessoa que você realmente ama e você realmente acredita que ama você. E claro, sabemos que Judas foi essa pessoa para Jesus, ele era um dos seus 12 e ele o traiu. E isso acontece em nossas vidas também. Veja, o negócio é que se alguém o trair e ele não significar nada para você, então não vai doer nada. Mas quanto mais você é próximo de alguém, é por isso que muitas vezes as pessoas que acabam nos ferindo são as pessoas da nossa própria casa, ou às vezes nossos amigos íntimos. Eu sei que não parece ser assim, mas acredite em mim, no final tudo vai cooperar para o seu bem. Que tal o teste de amar o desagradável? É fácil amar as pessoas que são agradáveis, não é? Mas e todas as pessoas que não são? E que tal isso? Que tal o teste do tempo? Uau, esse é talvez um dos testes mais difíceis que teremos que passar, não é? Então eu quero encorajá-lo hoje. Seja determinado. Encontre uma maneira mais profunda em si mesmo, que eu acredito que está em cada pessoa, que é força de vontade. Deus nos deu livre-arbítrio e nós temos toda a capacidade de fazer o que Deus quer que nós façamos. Ele nunca nos deixa fazer isso sozinhos, Ele sempre está lá para nos ajudar. Mas eu posso te dizer agora, se você está procurando por algo fácil, então o cristianismo vitorioso não é para você. Sabe, muitas pessoas não querem acreditar em Deus, dizem, vocês cristãos precisam de uma muleta, sabe? Bem, deixa eu te dizer algo. Ir para a igreja é fácil, mas andar em vitória, perdoar as pessoas que te magoaram, deixar ir o passado, deixar Deus mudar você, essas coisas não são para os fracos e covardes. Elas são apenas para pessoas que vão dizer, não importa o que pareça, não importa o que eu sinto, não importa quanto tempo vai demorar, eu nunca, jamais vou desistir. Amém? Há uma pequena coisa que eu gosto de dizer, apenas siga em frente. Quando você sentir que não pode dar mais um passo, vá em frente e então dê mais um passo. E depois mais um passo. E depois disso, eu posso garantir que não importa qual tipo de problema que você tenha, se você tomar essa decisão, eu nunca vou desistir. 1 Pedro 5 nos ensina que o diabo vagueia como leão, que ruge com fome feroz, buscando a quem apossar e devorar. Mas quer saber, não precisa ser você e não precisa ser eu. Então diz, resista a ele. Veja certas coisas que ninguém pode fazer por nós, exceto nós. Percebe isso? Quero dizer, tem coisas que nós pedimos a Deus para fazer por nós, que Ele não fará por nós, Ele nos dará a capacidade de fazê-las. E Ele estará lá conosco quando o fizermos. Mas se Deus fizesse tudo por nós, nós nunca iríamos amadurecer e crescer. Uma das piores coisas que um pai pode fazer para com o filho é tornar a vida tão fácil para ele que ele nunca tenha que resistir ou confrontar qualquer coisa. E para ser sincero, às vezes é por isso que as pessoas mais tarde na vida adulta, e eu acho que esse foi o problema com meu irmão
Minha mãe o mimou e tirou dele todas as coisas e deu-lhe tudo o que ele queria. E eu penso que isso acabou por ser prejudicial para ele. Então, não se surpreenda se você tiver que fazer algumas coisas. Você é o único que pode fazer isso. Resistam a ele firmes na fé, no seu início, enraizados, estabelecidos, fortes, impassíveis e determinados. Então, é hora de fazer algo sobre isso. Eu posso te dizer agora, isso não é... Veja, você não pode conseguir tudo o que você precisa apenas ouvindo alguém que tem uma vitória. Simplesmente não pode. E Deus não vai fazer todas as coisas por você. Ele tem uma parte, você tem uma parte. E eu vou te dizer o que acontece quando você tem um problema. Vá até Deus e peça para que Ele o ajude. E eu posso dizer o que acontece. Não estou dizendo que não há momentos em que Deus de forma sobrenatural liberta as pessoas. Mas na maioria das vezes, quando você ora a Deus para ajudá-lo, Ele irá mostrar a você o que você precisa fazer. E então Ele lhe dará a graça para fazê-lo. Mas em algum lugar ao longo do caminho você terá que fazer alguma coisa. Porque deixa eu te dizer mais uma vez, nada daquilo que você tentar obter sem qualquer esforço vai valer a pena. Espero que esta mensagem tenha trazido bênçãos para você hoje e tenha falado profundamente ao seu coração a respeito da perseverança em Deus. Assim como o apóstolo Paulo enfrentava uma luta de persistência e disciplina contra a carne, todos nós enfrentamos desafios que testam nossa determinação e fé. A boa notícia é que assim como Paulo encontrou libertação em Jesus Cristo, nós também podemos encontrar a coragem necessária para concluir o que começamos. Permita que a confiança em Deus e a compreensão de sua graça transformem os obstáculos em oportunidades de crescimento. Ao reconhecer a presença de Deus em cada passo da jornada, podemos enfrentar as dificuldades com esperança renovada e determinação firme. Lembre-se de que Deus está sempre ao seu lado, capacitando você a superar qualquer barreira e a viver de acordo com seus propósitos. Que todos experimentem a renovação de sua determinação e o encorajamento para viver com um propósito divino, sabendo que em Cristo temos a vitória. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Que Deus continue a abençoar você abundantemente e a guiá-lo em todas as suas empreitadas. Até o próximo vídeo.